Olá, eu vou fazer um vídeo acerca de um assunto que eu tenho estado a pensar, que é nós temos várias formas de recebermos mensagens do mundo. Parece uma cena de aliens. Ou seja, através da visão, do olfato, da audição, nós conseguimos receber coisas que se passam à nossa volta, né? Mas só há uma forma de nós transmitirmos aquilo que está em nós, aquilo que nós pensamos, as nossas opiniões, aquilo que nós precisamos. Só há uma forma de nós conseguirmos transmitir isso ao mundo, que é através da fala. Se eu só tenho uma forma de me comunicar, não é? Se as minhas opiniões, a minha forma de pensar, se eu precisar de alguma coisa, eu preciso da fala. Em tudo na minha vida, basicamente, eu preciso da fala. Então, se eu preciso da fala para quase tudo, para me comunicar com as pessoas, para que as pessoas à minha volta consigam entender quem eu sou, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, então o que é que eu tenho feito com isso? Se eu só tenho uma forma de me comunicar com o mundo, que é através da fala, então eu tenho de começar a ter cuidado com aquilo que eu falo. A verdade é que a nossa fala, aquilo que nós dizemos, as palavras que nós dizemos acerca de nós, acerca dos outros, podem sim definir muito a nossa vida. Porque se só há uma forma de eu comunicar com o mundo e se eu não cuidar dessa forma de comunicar com o mundo, então eu vou acabar por perder muito este dom que Deus deu, né? Que é da fala. Então nós podemos pensar o que é que eu tenho feito com aquilo que eu digo, que tipo de palavras é que eu tenho dito. E não estou a dizer palavras tipo, será que eu digo asneiras, será que digo palavrões? Não é isso. É mesmo a nossa postura perante a vida pode-se ver também através daquilo que nós dizemos. Por exemplo, há pessoas que tudo aquilo que elas dizem vai dar uma queixa a dizer que a vida delas não presta, que elas são umas coitadinhas. Por outro lado, há outras pessoas que são tão orgulhosas, tão convencidas que tudo o que elas dizem vai dar a coisas de vaidade, de futilidade. Então, a verdade é que aquilo que nós dizemos transmite muito às pessoas aquilo que nós somos, não é? Então nós temos que começar a ter cuidado e a pensar nas palavras que nós dizemos. Não estou a dizer que nós agora vamos ficar todos caladinhos com medo de falar, não é isso. Mas a verdade é que as palavras que nós dizemos, aquilo que nós dizemos, tem muito poder sobre a nossa vida. E Tiago fala acerca disso. Tiago, capítulo 3, diz assim, no versículo... Tiago 3,2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito, ou seja, já tem maturidade. E poderoso também para refriar todo o corpo. Ou seja, Tiago está a dizer que se uma pessoa consegue ter domínio sobre aquilo que diz, então ela consegue já ter domínio sobre tudo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir... Estou gaga, minha filha? Depois no versículo 3 diz assim: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daqueles que a governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então aqui Tiago compara a língua, que é um órgão pequeno do corpo, mas consegue ter muito poder sobre a nossa vida. E compara isto a um cavalo, né? Que nós pomos freio na boca de um cavalo, o freio é uma coisa pequena e consegue dominar todo o cavalo. Também o navio tem um leme que é tão pequeno, mas consegue dominar. Quando vem muito vento, a verdade é que o leme é que consegue equilibrar o navio. Tiago está a comparar isto à nossa língua, ou seja, é um órgão tão pequeno, mas que tem um grande poder sobre as nossas vidas, e muitas das vezes a língua é aquilo que não é que nos define, mas que nos guia e pode nos levar até a ter problemas com pessoas, pode também nos levar a aproximar-nos de pessoas. Então a língua tem um poder muito forte sobre a nossa vida. Claro que não é a língua, né? É as palavras. No versículo 5 diz: vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. Depois, noutras traduções, diz uma fagulha incendeia, ou seja, uma coisinha tão pequenininha de fogo consegue incendiar um grande bosque. E assim também a nossa língua, no versículo 6, diz:
A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Ou seja, é forte. Depois, no versículo 7 e 8 diz uma coisa muito interessante, que é que... eu vou ler. No versículo 7 e no versículo 8 diz assim: porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, e se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refriar. Está cheia de peçonha mortal. Então aqui Tiago diz que o homem consegue ter domínio até sobre os animais, não é? O homem consegue dominá-los, mas às vezes a própria língua não consegue dominar. No versículo 9 diz: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Aqui está um contrassenso. Primeiro, nós com a mesma boca conseguimos louvar a Deus, conseguimos bendizer a Deus, mas também com a mesma boca nós conseguimos amaldiçoar os homens, falar mal das pessoas, murmurar. No versículo 10 diz: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então, Tiago está a dizer, apesar de nós conseguirmos falar coisas de bênção ou falar coisas de maldição com a mesma boca, a verdade é que não é suposto que nós, como cristãos, sejamos assim. Nós temos de ser conscientes daquilo que nós dizemos, das palavras que nós dizemos, palavras que nós dizemos acerca de nós, palavras que nós dizemos acerca dos outros, até mesmo palavras que nós dizemos acerca de Deus. Então nós temos de ter consciência daquilo que nós dizemos. Não estou a dizer para nós quase ficarmos com medo de falar, mas temos de pedir a Deus sabedoria para conseguir falar coisas que realmente edificam, que não vão estragar mais em vez de construir. No versículo 12, Tiago diz assim: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Ou seja, ele põe aqui coisas que são impossíveis, não é? A mesma fonte não consegue dar água salgada e doce ao mesmo tempo. Se uma árvore não pode dar um fruto que não seja da sua qualidade, então assim também é a nossa boca, como crentes. Nós temos de pensar que tipo de coisa é que tem saído da minha boca. Da minha boca, como cristão, não deve sair coisas que não sejam de acordo com a vida cristã que eu quero seguir. Débora, mas como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ter domínio sobre a minha boca? Sobre aquilo que eu falo, sobre aquilo também que eu penso. Às vezes as pessoas dizem que pensam e falam logo e depois é que se arrependem. E é natural que isso aconteça. Isso já aconteceu a todas as pessoas. Mas nós temos de pedir a Deus sabedoria para saber aquilo que nós falamos, até nas brincadeiras que nós fazemos, em tudo. Nós temos de ter a noção daquilo que nós fazemos e temos de pensar: será que Jesus no meu lugar teria dito estas palavras? Será que Jesus nesta hora, neste momento, iria ter ficado calado? Então nós temos sempre de pedir sabedoria a Deus. Nós nunca vamos ter o discurso perfeito, mas nós temos sempre de pedir a Deus que nos ajude a ter domínio sobre a nossa língua, porque a nossa língua tem muito poder até sobre a nossa vida e não só, até sobre a vida das outras pessoas. Se eu estiver sempre a queixar da minha vida, claro que eu nunca vou conseguir olhar para a minha vida e ver coisas boas. Se eu estou sempre a dizer que a minha vida é má, é óbvio que eu sempre que pensar na minha vida vou sempre ver defeitos nela. E agora, se eu começar a olhar para a minha vida e pensar: Deus tem algo melhor para mim, eu consigo ter coisas boas, posso estar a passar uma má fase, mas Deus vai estar comigo nesta fase. E há pessoas que eu não gosto de estar porque eu tenho a noção de que as palavras que elas vão dizer nunca vão ser palavras de bênção. E mesmo entre pessoas cristãs, há pessoas que parece que só sabem se queixar, só veem doenças, só veem problemas, só veem defeitos na vida delas, na vida dos outros. Então nós temos de pensar: as minhas palavras têm de ser de bênção sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que são da minha igreja, sobre a vida da minha família, sobre a vida dos meus amigos. Então nós temos sempre de pensar: que tipo de palavras é que eu tenho dito?